A chapa tá quente do Vasco, meus amigos. Fim da linha para o técnico Álvaro Pacheco e para o diretor de futebol Pedro Martins. Sobre Álvaro, durou muito pouco a sua trajetória em São Januário. Também pudera. 4 jogos, 3 derrotas, 1 humilhante, por sinal, 10 gols sofridos e apenas 1 gol feito. Atuações abaixo da crítica, insistências esquisitas, escolhas equivocadas e, acima de tudo, uma visão de uma pessoa que vivia num mundo paralelo. A derrota de ontem contra o Juventude foi apenas a ponta do iceberg. A verdade é que o Álvaro já entrou no Vasco entubado pela 777 e com prazo de validade. E aqui nesse boletim de hoje, vamos repercutir a demissão do treinador, a saída do diretor e os principais desdobramentos desse cenário que é de alto risco. E o time entrou hoje oficialmente na zona de rebaixamento. Bom, fique ligadinho aqui. Vou te situar dessas saídas, das mudanças que podem ocorrer, provável técnico, enfim. Tudo aqui você vai saber nesse boletim de hoje. Então, ó, larga o dedo nesse like, compartilha o conteúdo do amigo e vem comigo nessa. Bom, amigos, a derrota de ontem contra o Juventude escancarou de vez a limitação desse elenco e de cara a perda técnica em campo sob o comando do treinador Álvaro Pacheco. O Boina, como é chamado pelos torcedores, passou mais de 20 dias treinando o elenco, teve semanas livres de trabalho, mesmo assim não conseguiu dar nenhum ganho a essa equipe. Muito pelo contrário, pressionado, não restou outra alternativa ao Pedrinho, que hoje tem o controle da SAF, de demiti-lo. A situação ocorreu agora à noite, após a chegada da delegação vinda de Caxias do Sul, porque o Pedrinho não foi a esse jogo e queria fazer esse comunicado ao treinador aqui em terra carioca. E não foi só o Álvaro, hein? A corda esticou também para o Pedro Martins, executivo contratado pela 777. Segundo o comunicado do Vasco, o desligamento desse profissional ocorreu em comum acordo. E em breve será anunciado aí um novo nome. Mas antes de a gente falar dessa situação do executivo, vamos nos ater nesse primeiro momento em relação à saída do técnico português. Após a partida de ontem, o Álvaro estava confiante de que iria seguir no Vasco e voltou a enxergar a tal evolução na equipe, mesmo após mais um resultado adverso. Aliás, esse mundo paralelo em que o Álvaro Pacheco vivia no Vasco também acelerou muito a sua saída. Mas voltando ao assunto, o Álvaro não temia essa demissão e acreditava que o time teve ganhos consideráveis e que precisava de tempo para encaixar o seu trabalho. Porém, em meio à crise que se instalou no clube, fora de campo, aliado aos resultados inexpressivos, algo precisava ser feito para conter uma sequência de mazelas que se via pela frente. Escalações erradas, escolhas equivocadas, substituições bizarras, falta de padrão tático, entrevistas lunáticas onde o técnico enxergava um crescimento que só ele via. Isso sem contar nos fatores internos. No grupo havia um foco de insatisfação, uma instabilidade por conta da sua maneira de trabalhar nesse tocante à definição dos 11 titulares. Os atletas só eram avisados na preleção de que iriam para o jogo. Isso foi gerando aí um certo desgaste, já que com seu antecessor as coisas eram feitas de uma forma totalmente oposta. É certo que a culpa não é 100% do Álvaro. A 777, na figura do ex-diretor Alexandre Matos, do seu Lúcio Barbosa, contribuíram e muito para a situação chegar a que chegou. Uma montagem de elenco péssima, mas que piorou após a chegada do Álvaro Pacheco. Com o Ramon também a gente tinha um prenúncio também de irregularidades em campo, mas o português conseguiu se superar. Nos últimos jogos, era uma enorme facilidade que os adversários tinham para chutar no gol do Vasco. Os jogadores vinham muito mal, havia uma dificuldade para criar jogadas e falta de transição ofensiva, né? Além, claro, das insistências de alguns jogadores que não apresentavam um bom futebol e não eram retirados do time, né? Então priorizava aí uma sequência de atletas que não tinham um bom rendimento em campo. Caso, por exemplo, do Maicon, né, do Léo e do Galdames. Ou seja, quase não dava para identificar aí ponto positivo no Álvaro Pacheco. Até nos vexames da época do Ramon Dias, a gente ainda conseguia observar algo. Mas sob o comando do Álvaro, um deserto de ideias. A verdade é que o vascaíno se acostumou, por conta desses últimos anos, comemorar o básico do básico. Aí via alguma entrega diferente, uma jogada diferente no jogo e notava aí algum avanço. Mas lê do engano, meus amigos, e vai lembrar que o Álvaro Pacheco
já estava contratado antes da tal liminar garantir o controle do futebol associativo. O português chegou ao clube um dia após essa situação acontecer e não tinha como o Pedrinho reverter o quadro. Naquela ocasião, Pedrinho ainda não tinha a tal força que tem hoje e teve que aceitar aí a vinda do novo treinador. Pressionado pelos maus resultados, teve que intervir de novo. Sobre o novo nome, por hora, Rafael Félix, treinador do Sub-20 e que ocupou a vaga do Ramon Dias, né, quando ele foi desligado, dirigirá o Vasco de forma interina. Pelo menos para esta partida de sábado contra o São Paulo. Ainda não há aí uma previsão do novo nome que será contratado, até porque a SAF do Vasco hoje está sem um diretor de futebol, aliás, também sem um CEO, sem diretor financeiro, comercial, tá braba a situação também fora das quatro linhas. Mas o Pedrinho e o Felipe, que estão à frente disso aí, já estão traçando um perfil, eles já estão avaliando o cenário e eles querem realmente um técnico que conheça o futebol brasileiro, que tenha conhecimento também do elenco do Vasco, que esteja aí envolvido nessa engrenagem, né? Porque não dá mais para contratar treinadores estrangeiros que vão demorar a se adaptar aqui e o Vasco, né, precisa de mudanças para ontem, precisa de um choque de realidade, né? Então, e outra coisa, essa limpa já era de se esperar, né? A gente é o script, né, galera, do ano passado, um time mal planejado para sustentar uma Série A. Não foi por falta de aviso. Investimentos jogados na lata do lixo e que agora ocorre então a necessidade da troca do comando técnico com uma janela batendo a porta e a urgência por reforços de qualidade que possam reverter rapidamente esse quadro. A janela do Vasco, a escolha do novo técnico, do novo diretor, tudo tem que ser bem pensado, tem que ser perfeito. O erro deve ser mínimo para evitar mais uma tragédia na história do clube. E é como eu disse ontem, não adianta trazer só Coutinho, Souza, Alex Teixeira e achar que tá bom demais. O Vasco precisa de reforços para todos os setores e que sejam aí nomes que agreguem de imediato. Trocar 6 por meia dúzia nesse atual momento é jogar dinheiro fora e preencher lacunas com peças desnecessárias. Eu vejo que alguns jogadores ali precisam respirar novos ares e não dá para um time ficar convivendo aí com improvisações ou insistências. A limitação é nítida, a falta de opções é real e se não houver aí uma mudança drástica de filosofia, de mentalidade e postura em campo, o Vascaíno vai ter que conviver em breve com mais uma Série B, o que seria uma vergonha, né? Só a saída do português não vai mudar o panorama desse time, né? O buraco é bem mais embaixo, pode trazer até o Guardiola, que sem ovos não se faz omelete. É preciso dar opções ao futuro treinador para que ele possa ser capaz de montar aí um plano tático coerente com os atletas que tem em mãos. E outra coisa, é preciso um papo sério com o elenco para ver quem está comprometido com o projeto. Ontem, vimos jogadores andando em campo e marcando muito espaçado, tanto que o primeiro gol do Juventude aconteceu justamente por conta desse tipo de falha. Sobre treinador, eu penso que o Vasco precisa de um fator novo, mas que tenha conhecimento realmente do futebol brasileiro e que, acima de tudo, saiba o que representa esse clube, né, e a engrenagem. Não é hora mais para apostas ou profissionais aí desconhecidos. Vamos aguardar os próximos passos, como que eu já falei, o Pedrinho e o Felipe estão aí traçando um perfil, né, que agregue aí boas ideias dentro de um plano de jogo e que monte times aí mais sólidos e consistentes. Inclusive, nas últimas horas, né, o nome da volta do Ramon Dias e seu filho Emiliano começou a ganhar força. Não está descartada esta possibilidade, até porque o Vasco tem um litígio, né, com eles aí, quando foi demitido, eles cobram um valor, eu não sei se ainda entraram na justiça, estavam para entrar, então pode ter um reacerto aí e a coisa flui. Mas fato é que o Pedrinho e o Felipe querem um técnico que conheça o Vasco e conheça o futebol brasileiro nesse momento. Vamos ver se até domingo aí esse nome pinta aí com força, né? A verdade é que essas mudanças, meus amigos, no cenário do Vasco já eram esperadas, né? A ideia da diretoria era tentar, né, tirar qualquer resquício da 777 no Vasco. E agora o Pedrinho vai ter essa tarefa de remontar o futebol do clube, começar tudo do zero. Vamos ver se ele acerta nessas escolhas, porque como comentarista ele tinha uma visão qualificada sobre o futebol, né? Mas a gente está falando de política e de Vasco, então os contornos são diferentes. A pressão é gigante e as decisões são difíceis.
A saída do Pedro Martins, por exemplo, quando se cogitou essa do Álvaro, eu tinha um pressentimento desde ontem que ele iria junto. Até porque ele foi o cara que ajudou na escolha do Álvaro e, obviamente, não iria concordar com uma saída repentina. Mas eu creio que ele também seria desligado em breve. E por não concordar com a saída do treinador, colocou o cargo à disposição e chegou a um acordo para sua saída. Já o Álvaro não. Ele realmente foi demitido e não deve ter entendido nada, porque na sua visão o Vasco estava evoluindo. Piada, né? Bom, amigos, mas essa é a situação de momento, o clima é de mudanças, provavelmente mais medidas poderão acontecer em breve. E sábado já tem jogo em São Januário de suma importância, até porque o Vasco, como já falei, acabou de entrar de vez na zona de rebaixamento com a Vitória da Bahia sobre o Atlético Mineiro. Que vergonha, né? Mas deixa aí a sua opinião sobre esse momento. Quem para você é o melhor nome para treinar o Vasco? Se você gosta de uma possível volta do Ramon, enfim. Comente e vamos interagir juntos. Em breve estou de volta aqui ou em minhas redes sociais. Se inscreva lá também no X e no Instagram. Fui!